Bom, gente, algumas coisas foram aceitas, outras consideradas inaceitáveis. Foi com essas palavras que Dmitry Peskov resumiu o encontro que aconteceu em Moscou entre Putin e os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner. Essa reunião, que varou a madrugada de ontem para hoje, marcou o que o próprio Peskov chamou de primeira troca direta de visões entre Moscou e a equipe de Trump. E, segundo ele, a Rússia está disposta a se encontrar quantas vezes forem necessárias para chegar a um acordo. Agora, gente, ao ser perguntado se Putin havia rejeitado as propostas dos Estados Unidos, Peskov respondeu que não seria correto dizer isso. Segundo ele, o processo é de trabalho normal, onde se aceita uma parte das propostas e se descarta outras. Ele também fez questão de dizer que Moscou é grata aos esforços de Trump, mas que o Kremlin não vai ficar dando atualizações públicas passo a passo, porque esse tipo de publicidade poderia atrapalhar as negociações. O assessor de política externa do Kremlin, Yuri Uzakov, disse que Moscou já havia recebido um pacote inicial com 27 propostas dos Estados Unidos, além de 4 documentos adicionais que foram discutidos com Witkoff. E, segundo o próprio Putin, esses materiais foram divididos em 4 blocos temáticos por Kiev e Washington. Agora, o contexto exato desses documentos, gente, não foi divulgado até agora, tá? Agora, enquanto isso, a situação no Mar Negro anda tensa, hein? O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, se reuniram hoje para tratar justamente da segurança na região, depois daqueles ataques a navios ligados à Rússia que comentamos no vídeo de ontem, né? Um dos incidentes mais recentes foi um ataque com drones marítimos contra 2 petroleiros vazios que estavam a caminho de um porto russo. E nesse caso, a Ucrânia assumiu responsabilidade. Mas, como vocês lembram, Kiev negou qualquer envolvimento naquele outro ataque que atingiu um navio com bandeira russa carregado com óleo de girassol, também perto da costa turca. Um outro navio, operado por uma empresa turca chamada Besiktas Shipping, que também fazia negócios com a Rússia, foi danificado perto do Senegal. Até agora, ninguém assumiu a autoria desse ataque. A empresa, aliás, já até suspendeu operações ligadas à Rússia, é claro, por questões de segurança, né? Putin disse que, diante dos ataques, vai intensificar bombardeios contra alvos ucranianos, navios e infraestrutura associada, e ameaçou cortar o acesso da Ucrânia ao mar e agir diretamente contra embarcações de países que estejam ajudando Kiev. Gente, atacar navios mercantes em águas próximas ou dentro da zona econômica exclusiva de um país da OTAN, como é o caso da Turquia, acaba representando uma escalada perigosa, né? Quem chamou atenção para isso foi Ayhan Gentinoglu, presidente da Fundação Turca de Desenvolvimento Econômico. Ele disse num fórum realizado em Istambul, com a participação da Embaixada da Polônia, que essas ações aumentam muito o risco de ampliar o conflito. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, Israel avisou hoje que o principal portão de entrada e saída de Gaza vai abrir nos próximos dias. Estamos falando, gente, da passagem de Rafah. A ideia é permitir que milhares de palestinos que precisam de cuidados médicos saiam para o Egito. O COGAT, que é o braço militar de Israel que cuida dessas questões humanitárias, disse que tudo vai ser coordenado com o Egito e sob a supervisão de uma missão da União Europeia. É um mecanismo muito parecido com o que foi usado num cessar-fogo anterior, lá em janeiro de 2025, né? Pelo plano de 20 pontos de Trump, a passagem deveria abrir nas duas direções. Mas no mundo real não é bem assim que está acontecendo, né? Antes da guerra, Rafah era a única saída direta da maioria dos palestinos para o mundo e a porta de entrada para a ajuda. E ela ficou fechada a maior parte do tempo durante o conflito. Israel manteve Rafah fechada nas duas direções desde que o cessar-fogo entrou em vigor em outubro. Eles argumentam que o Hamas precisa cumprir o acordo de devolver todos os reféns que ainda estão em Gaza, vivos ou mortos. E aqui a situação acaba se complicando, né? O Hamas devolveu todos os 20 reféns vivos em troca de cerca de 2.000 detentos e prisioneiros palestinos, mas ainda faltam 2 cativos falecidos, um policial israelense e um trabalhador agrícola tailandês. Eles continuam em Gaza. A confusão é bem grande, gente. A Jihad Islâmica, aquele grupo aliado ao Hamas, disse hoje que está procurando o corpo de um desses cativos junto com a Cruz Vermelha. Esse anúncio veio um dia depois que o Hamas entregou restos mortais que eles diziam ser de um dos reféns, né? Só que depois de testes forenses em Israel, acabaram descobrindo que não pertenciam a nenhum dos dois. E se essa fase, gente, já está difícil, imaginem a próxima, né? Os obstáculos são muito grandes, envolve o desarmamento do Hamas, a retirada de Israel de Gaza e a decisão sobre quem vai governar o enclave, além dos arranjos de segurança internacional, né?
Mudando de assunto, vamos sair de Gaza e vamos para Washington. Quando nós estudamos história e geopolítica, sabemos que crises acontecem, né? Mas a pior crise é aquela que te pega desprevenido no meio do nada. Isso não é apenas um imprevisto, é um risco à sua segurança e da sua família. Então eu vou te apresentar o Aeroinflate. Ele não é apenas uma bomba de ar, gente, é um verdadeiro cinto de utilidade, se é que você me entende. Com 180 PSI de pressão, ele infla pneus de carros, motos e bicicletas com precisão digital. E mais, hein? Possui um cabo de ignição de emergência. Bateria riu? O Aeroinflate resolve, ó, sem precisar empurrar, sem depender da boa vontade de estranhos, né? E além de possuir uma lanterna potente para te auxiliar em momentos imprevisíveis, ainda é capaz de te socorrer carregando seu celular por múltiplas sessões. É tecnologia de ponta para quem entende, né, que estar preparado não é opção, é obrigação. Bom, confira no link que eu deixei na descrição ou na tag que está aparecendo aqui no vídeo. Com recado dado, vamos continuar, né? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, falou ontem sobre aquele primeiro ataque aéreo em setembro contra um suposto barco de tráfico de drogas. Hegseth estava numa reunião de gabinete ao lado de Trump e defendeu o segundo ataque, aquele que matou sobreviventes na água e que gerou críticas tanto de democratas quanto de republicanos no Congresso. A grande dúvida, gente, é sobre a legalidade dessas ações do governo, né? Explicando melhor, no dia 2 de setembro, os militares dos Estados Unidos explodiram o primeiro de uma série de barcos suspeitos de levar drogas. Hegseth disse que assistiu ao vivo ao primeiro ataque, mas que no Departamento de Guerra eles têm muitas coisas para fazer, então não ficou lá assistindo, foi para a próxima reunião. Algumas horas depois, ele soube que o almirante Frank Bradley tinha ordenado o segundo ataque. Se você não entendeu até agora, já já você entende o porquê da polêmica. Hegseth tem sido muito questionado, gente, principalmente depois que o Washington Post reportou que o comandante da operação ordenou esse segundo ataque para eliminar 2 sobreviventes que estavam se agarrando aos destroços na água. Isso é proibido pelo direito internacional, tá? O objetivo seria cumprir a diretriz do chefe do Pentágono de que todos deveriam ser mortos. Ou seja, não era para prender, para identificar, era para matar. Agora, Hegseth defendeu o almirante, né, dizendo que Bradley tomou a decisão correta de afundar o barco e eliminar a ameaça. A Casa Branca também disse que Bradley tinha autoridade para conduzir o segundo ataque e Hegseth reforçou: "Nós o apoiamos." Mas quando pressionado se ele viu sobrevivente depois do primeiro ataque, Hegseth negou, né? Aí ele disse, abre aspas, "Eu pessoalmente não vi sobreviventes. Aquela coisa estava pegando fogo. Isso é chamado de neblina de guerra." Fecha aspas. Agora, o que chama a atenção aqui é a mudança de postura legal, né? 2 autoridades americanas disseram que Hegseth ordenou ataques letais a barcos de drogas como parte de uma campanha maior do governo Trump. Eles estão equiparando traficantes suspeitos a ter pontinho em pontinho, apesar de juristas serem totalmente contra isso. Trump falando no Air Force One no domingo, gente, disse que não teria desejado o segundo ataque. Agora, terça-feira, ao lado de Hegseth, apoiou o secretário, embora tenha dito que não sabia desse segundo ataque específico. É aquela dança política de apoiar, mas mantendo uma certa distância, porque se a coisa ficar feia, pode acabar respingando, né? Bom, meus amigos, dando um pulo no continente africano, um inquérito parlamentar no Quênia acusou as tropas britânicas que treinam por lá de um padrão de má conduta sexual e danos ambientais. O relatório diz que as forças britânicas são vistas hoje como uma presença de ocupação. Essa investigação do Comitê de Defesa e Relações Exteriores mostra como a frustração está crescendo no país, hein? Estamos falando da unidade de treinamento do exército britânico no Quênia, a Batuque. E não são poucas as acusações. Milhares de soldados britânicos passam pelo Quênia para treinar todos os anos. Mas o caso que mais choca e que a gente precisa lembrar é o assassinato de Agnes Wanjiru, de 21 anos, em 2012, perto do campo de treinamento britânico na cidade de Nanyuki. O suspeito, um soldado britânico chamado Robert Purkiss, só foi preso no Reino Unido no mês passado. E isso só aconteceu depois de anos de campanha da família de Wanjiru e de grupos de direitos humanos que diziam que os assassinos estavam sendo protegidos por um acordo de defesa entre os 2 países. Purkiss nega envolvimento e agora enfrenta audiências de extradição. O relatório do comitê, gente, que foi publicado ontem, diz ter descoberto uma tendência perturbadora de má conduta sexual pelo pessoal da Batuque. E essa tendência é marcada por estupro, agressão e abandono de crianças geradas pelos soldados. E não para por aí.
As audiências públicas revelaram evidências de ferimentos e mortes de quenianos contratados pelas forças britânicas para limpar munições não detonadas sem equipamento de proteção. Além disso, falam em danos ambientais causados pelo despejo ilegal de materiais tóxicos. A conclusão do relatório é a de que a batuque é cada vez mais vista como uma presença de ocupação, em vez de um parceiro de desenvolvimento. Bom, do lado britânico, gente, um porta-voz do Ministério da Defesa disse que lamenta profundamente os desafios que surgiram e que está preparado para investigar novas alegações. A Batuque também mandou uma declaração, né, dizendo que tem tolerância zero para a exploração sexual e que auditorias ambientais mostram altos níveis de conformidade. Ficamos por aqui.